Antes de iniciar a prece, eu agradeço a quem está nos ouvindo neste momento através do podcast ou através das nossas mídias sociais. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, nos acompanhe, para que a gente possa entender as lições que hoje aqui nos serão passadas e também transmiti-las aos nossos irmãos. Que assim seja. Assim seja. Axé. Axé. Tudo bem, Axé. pessoal? Então, hoje, como eu tinha comentado, a gente vai finalizar uma parte muito importante que a gente vem discutindo. As últimas aulas, elas têm sido bastante interessantes e dialogando bastante com princípios científicos, até que a gente já estudou na escola, ou que quem se interessa sobre o assunto já viu por aí. E hoje também a gente vai passar por algo parecido, porque a gente vai começar falando sobre a criação. A criação do mundo, dos universos, e como a doutrina espírita, aqui no caso do Livro dos Espíritos, expõe essa questão. Então, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente discutiu nas outras aulas. Lembrando que se você não assistiu às outras aulas, as duas anteriores, é fortemente recomendado que você faça para que tudo faça bastante sentido no seu processo de aprendizado. E baseado no que a gente já discutiu, o que a gente aprendeu lá bem no início é que Deus é a causa primária de todas as coisas, certo? Se existe algo, se existe o universo, se existe a natureza, pela lei de causa e efeito, não é possível que não houvesse nada que tenha gerado todas essas coisas que existem por aí no universo. E quem gerou, no final das contas, é Deus. Nada é obra do acaso. E a gente também aprendeu que a criação de Deus ela é infinita. Significa que ele sempre criou, ele sempre existiu e que ele sempre criará. Então, tudo que está na nossa frente tem como causa primária, essencial e infinita Deus. E como eu tinha falado, o universo ele não surgiu por acaso. Tudo obedece às leis divinas e imutáveis. E aqui um conceito que sobre o processo de criação é que ela é contínua, então ela não para, com mundos e seres em constante evolução. Na primeira aula a gente falou sobre as leis do universo, que a gente vai se aprofundar no futuro. E uma das leis naturais, né, divinas, é a lei do progresso. Então, tudo sempre progride, a evolução é uma lei universal. Logo, a criação dos mundos e os mundos também obedecem a essa lei universal de evolução e progresso. Os mundos, eles existem também, a diversidade de mundos e a diversidade do universo, ela existe também para contribuir para que essa lei faça sentido também. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente discutir o processo de reencarnação e de evolução dos mundos, dos espíritos e tudo mais. Isso aí é um spoiler da próxima aula, inclusive. Mas a gente vai falar um pouquinho da Bíblia daqui a pouco, mas uma das passagens mais famosas do Gênesis, que é o primeiro livro ali da Bíblia, é falando que, né, no princípio era tudo escuridão, e aí Deus disse, faça-se luz, e a luz se fez. E uma das questões do livro dos Espíritos bem interessantes, que a gente tá, dessa parte que a gente está estudando agora, é que ele pergunta assim para os espíritos orientadores, é, de onde vem essa ideia de criação? Por que o universo se criou? E aí a resposta é simplesmente porque Deus quis. É bem engraçado, inclusive, porque eu não sei se prestaram atenção, nessa parte tem várias lapadas, assim, que os espíritos dão pra dizer, meu filho, calma. É uma coisa, assim, muito maior do que você, sua simples compreensão, ela é limitada, e era muito mais limitada à época, né, porque a evolução científica,
e a compreensão dos mistérios do universo, ela avançou muito do século XIX até hoje. Então, naquela época já ele falou, calminha aí, e ele diz que quis fazer porque ele é bom e justo e ele precisava de uma obra, ele precisava realizar essa obra para fazer com que a sua lei de justiça divina se cumprisse. Então, é bem interessante essa parte de conversar com o que está descrito ali na Bíblia e o que a gente tem como compreensão desse processo de criação. E aí, tem uma coisa que aí compreende, né? Que a gente fala de criação, a gente muitas vezes fala, Deus criou a natureza, Deus criou o planeta Terra, Deus criou a humanidade. E sim, mas aqui a gente tem que expandir essa compreensão e entender que Deus criou tudo, inclusive aquilo que a gente não conhece. E um conceito muito importante, inclusive para a doutrina espírita, é a pluralidade dos mundos habitados. Então, sim, dentro da doutrina espírita, acredita-se que o planeta Terra, ele, primeiro, não é o único planeta, obviamente, isso a gente já sabe, mas ele não é o único planeta habitado. Então, isso quer dizer que existe um planeta muito parecido com a Terra, com uma espécie parecida com o ser humano, em alguma outra galáxia? Provavelmente, com certeza, sim. Agora, também quer dizer que existem outras formas de matéria e outras formas de existência que a gente não consegue perceber porque elas são muito sutis ou os nossos sentidos eles não percebem. Em planetas até que a gente até possa conhecer, mas que não são necessariamente como a gente conhece a humanidade. Então, isso é certo dentro da doutrina espírita. E aí existe uma passagem muito famosa na Bíblia, João, capítulo 14, versículo 2, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. E dentro da doutrina espírita, entende-se que essa passagem quer dizer que a Terra, como a gente conhece, não é a única morada. Deus, nosso Pai, ele criou várias moradas. E nas moradas pressupõe-se que estão espíritos. Então, cada planeta possui diversos graus de progresso moral e intelectual. Isso é muito importante para a gente entender o processo reencarnatório. Aqui não está dizendo, mas eu super indico, não sei se alguém aqui já ouviu falar nessa questão, existe um relato de que antes da Terra ser povoada pela humanidade, né, os espíritos e tudo mais, existia um outro planeta que tinha condições muito parecidas, que se chamava Capela, e que nesse planeta era um planeta muito parecido com o planeta Terra é hoje, né, processo de provas, expiações, não era um planeta que estava se regenerando ainda, muitos desafios, mas que para que esse planeta conseguisse evoluir e se tornar um planeta de regeneração, alguns dos espíritos que viviam naquele planeta, eles não podiam continuar naquele planeta porque eles estariam atrasando o progresso. E por isso esses espíritos acabaram sendo exilados e reencarnando no que a gente conhece como a Terra hoje. Eram espíritos, inclusive, muito evoluídos, então existem alguns relatos, né, sobre eles terem reencarnado até em civilizações super complexas, no início ali da Idade Antiga e tudo mais, mas que também careciam dessa evolução moral. A gente conversou também sobre isso em aulas passadas, que o processo evolutivo ele não é só intelectual, ele também é moral. Um sem outro não existe nessa compreensão do que é a evolução. Então, a pluralidade dos mundos, ela também existe como uma condição de progresso espiritual. Isso é muito legal, porque tudo se conecta. É a lei de progresso, mas é também a lei de justiça divina, porque a reencarnação, ela é o maior mecanismo que Deus criou para promover justiça na existência dos espíritos que ele também criou. Sem a chance da reencarnação, não há justiça. E para isso, ele criou essas condições de haverem vários mundos habitados.
E aí, eu tava falando da Bíblia ali atrás. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode levantar a mão ou deixar no chat que a Moira tá dando uma olhada, tá bom? Voltando a falar da Bíblia, quando a gente pensa aí, no processo de criação na Bíblia, né? A primeira coisa que a gente pensa ali é Adão e Eva, né? É a história da criação ali na Bíblia, da Terra, né? E tudo mais. E tá ali no livro do Gênesis. Então, a Bíblia, ela é com. A gente contradiz a Bíblia na doutrina espírita? É isso que acontece? Não necessariamente. O espiritismo, ele olha para a Bíblia e ele entende que ela é uma obra alegórica. Então, por exemplo, o Gênesis fala que o mundo foi criado em 6 dias, né? Tá ali escrito, descrito no processo e tudo mais. E a doutrina espírita, ela olha para isso e primeiro fala: olha, não tem como ter criado em 6 dias, né? A gente acredita na ciência, a ciência prova que não foi assim. Logo, a gente não pode simplesmente falar, isso aqui é uma baboseira. Não. Como uma obra que precisa também se comunicar com públicos que às vezes, né, naquele momento, inclusive, não entendiam, não tinham acesso às ferramentas para compreender a idade do planeta Terra ou do universo, precisou se usar de ferramentas como a alegoria. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos fala que esses 6 dias, na verdade, estão representando aqui as eras. As eras que o planeta Terra viveu na sua formação enquanto planeta. E aí, uma outra perspectiva que é importante é que a Bíblia fala da formação ali, da criação da Terra. Ela fala, né, faça-se luz do universo, mas ela foca bastante na existência terrena. Porém, a gente tem que entender, fazer esse zoom out e entender que o conceito de terra que a Bíblia usa, na verdade, ela está se referindo a toda a criação, todo o universo, e não apenas ao nosso planeta. E aí, como é que o espiritismo, né, a doutrina espírita, ela conversa com esses conceitos? Então, já tinha falado sobre esse processo, né, de ter uma criação infinita, é uma criação contínua, e ela tem como pressuposto a evolução, que é uma das leis que regem o universo. O espiritismo ele se baseia profundamente nos conhecimentos e no método científico, né? Então, o que a ciência prova, consegue provar por meio de estudo, por meio de pesquisa, é o que a gente deve se ater e usar a fé como um acessório complementar para explicar a formação dos mundos. Então, a gente sabe que existia um processo ali de aglutinação de matéria, adensamento e depois, né, explosão, Big Bang, tudo aquilo. Mas a gente entende que tudo isso também existe porque Deus está ali para ser a causa primária de tudo isso. E aquilo que eu tinha falado, que a pluralidade dos mundos, ele demonstra a grandeza divina e a justiça divina, porque é uma possibilidade que Deus dá para que nós, espíritos, evoluamos nas nossas múltiplas experiências, em diversos planetas, com várias condições de existência. Alguma dúvida, pessoal? Antes da gente passar, porque isso é o capítulo 3 inteiro. Ele é bem interessante, gente. Eu não sei se todo mundo aqui conseguiu ler, porque ele fala umas coisas. É isso, ele fala muito sobre a limitação, né, do conhecimento e da diferença dos conceitos que as pessoas têm e compreensões que as pessoas têm. Tem uma parte que não tá aqui no slide, mas que ele discute bastante, que é a questão das raças. Eu não sei se todo mundo prestou atenção nessa parte. Que ele questiona muito, assim, sobre... Tá, então existe diversidade de raças. O que isso significa? Deus quis criar as pessoas diferentes por algum motivo? E se conversa muito sobre a compreensão científica mesmo, né? De tipo, as pessoas elas não são simplesmente diferentes por serem diferentes.
Mas elas são diferentes porque elas nasceram em condições e construções culturais diferentes. E isso se compreende. Mas Adão e Eva existiram? Não é que eles não existiram, mas, de acordo com a Bíblia, é impossível a gente falar que eles existiram 4.000 anos antes de Cristo. Agora, provavelmente, Adão existia ali como também uma representação de alguma etnia. Isso é claramente possível. E que a compreensão que a gente tem de irmandade, ela não é ligada à raça, à etnia, à localidade, mas sim ao fato de a gente ser todo mundo filho do mesmo Deus, do mesmo processo de criação e ter o mesmo objetivo. Então é a pergunta 54, gente, se alguém quiser olhar. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens, a resposta, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. A lapada, gente. Quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, tá bravo. Mas é porque isso, a gente tem que, fazendo essas interpretações, sair do local de compreensão que a gente tem, dos conceitos engessados que a gente tem, e entender que tudo conversa. A Bíblia ela é uma produção espiritual também. Ela pode não dizer exatamente como as coisas acontecem, mas ela é importante nesse sentido. Alguma pergunta antes de a gente passar para princípio vital? Temos. Pode trazer, Eliane. Na verdade, eu só quero colocar a visão umbandista aí, Perfeito, né, ótimo. das nossas raízes mais africanas, né, que, segundo a Umbanda, no início era um vácuo, Uhum. né, e Deus cria o primeiro orixá, que é Exu, né, então, assim, Deus vem, cria Exu, Exu que dá o movimento, Exu que faz a comunicação, né? E aí que vem a explosão de uma estrela, né? Segundo a visão afro, né? Da mitologia afro. Vem da explosão de uma estrela, né? Oxalá, vamos dizer que vamos fazer essa ligação aí com Jesus, né? Ele já existia dentro de Deus, né? Então, por isso que a gente fala. Eu sempre fiquei perguntando, né? Eu sempre me fiz essas perguntas desde criança, assim, mas por que só Jesus é o Filho de Deus? A gente não é assim, a gente é todo irmão, somos todos irmãos. E Jesus é só Jesus é filho de Deus, a gente é filho, não é filho de Deus também, né? Mas é tudo muito simbólico, né? A Bíblia é muito simbólica. Né? Então a gente tem que partir desse princípio que a Bíblia é simbólica, né? Eu não tenho Bíblia como base para nada na minha vida, sinceramente falando, porque eu acredito que ela foi muito mexida, ela foi muito ali conforme os Intervenção meus humana interesses, altamente, né, feita ali. exato, conforme os meus interesses, entendeu? Então eu não tenho a Bíblia como um guia para mim, não tenho, sinceramente falando, mas isso é pessoal, Sim. tá? Mas assim, eu acho legal a gente também fazer pontes com a Umbanda, né? Com essa visão de Exu, de Oxalá, né? Todo mundo pensa que Oxalá é o primeiro, né? O primeiro orixá, Uhum. e não, né? O primeiro Exu a ser criado por Deus é Exu. Ok. Muito obrigada, Eliane. Alguém mais levantou a mão? Fui eu tenho só mudando de assunto, tem um comentário na questão 50, 51 ali, povoamento da terra, Adão, que ele coloca que Adão viveu mais ou menos há 4.000 anos atrás, né? Isso. Ou há 4.000 anos, não precisa desse atrás. 4.000 anos antes do nascimento de Jesus. É isso que ele Antes fala. do nascimento de Jesus, exato. E se a gente pesquisa, assim, quando nasceu o Homo sapiens sapiens, ele nasceu lá mais de 90 mil anos atrás, para mais ainda, né? De 180 Sim. a 90 mil anos atrás. Então aqui a gente está falando de um tempo em que o homem e a mulher, né, o ser humano,
começou a se organizar em civilizações, assim, começou a talvez ter consciência em grupo, né? Então é uma data que bate com a nossa história e que faz também sentido científico. Obviamente é difícil de dizer quando que o homem virou homem, né? E deixou de ser Homo sapiens sapiens, mas, enfim, continua sendo científico o povoamento da Terra e a relação com Adão e a Bíblia, enfim, tudo isso. Exato. Quando a gente tira a lente da literalidade e começa a entender a grande alegoria que essas obras são, tudo faz sentido. Nem tudo faz sentido, vamos falar, mas algumas coisas fazem. Beleza, galera. Esse é o capítulo 3. É muito interessante, porque fecha essa discussão sobre planetas, universo, que a gente vem falando nas últimas aulas. E aí, o último capítulo dessa parte é super importante pra gente, que é o capítulo do princípio vital. O que é o princípio vital? O princípio vital é o elemento que dá vida aos seres orgânicos. O que é um ser orgânico? É um ser. São plantas, são seres humanos, são animais, né? No geral, seres inorgânicos seriam aqueles que não podem ser animados, né? Como dizendo, minerais, como os elementos da natureza, né? E tudo mais. Alguns são orgânicos, outros são inorgânicos. Então, o princípio vital é o que garante que a matéria ela tem vida, né? Por isso que chama princípio vital. Então, a morte nada mais é do que o esgotamento ou interrupção do princípio vital conectado à matéria. Então, quando alguém morre de causas naturais, por exemplo, uma falência de órgãos e tudo mais, é porque o princípio vital, ele espiritualmente, né? Existem as causas físicas ali, mas espiritualmente o princípio vital está se esgotando. Ou quando alguém sofre uma morte violenta, ou uma morte, né, causada por terceiros, ali existe a interrupção do provimento de princípio vital naquele corpo orgânico. Princípio vital é a mesma coisa de alma? Não. A alma a gente define como o espírito encarnado. Então a alma é aquilo que dá inteligência ao ser, né? No caso, quando tá ali conectada à matéria. Mas o princípio vital, ele não é um princípio de inteligência, ele é um princípio de vida, de animação. Então é aquilo que anima, que faz com que a gente tenha movimento, que faz com que nossos órgãos funcionem. Mas ele não confere consciência, como é o caso da alma e do espírito. Então, a alma e o espírito, ele é independente da matéria. O princípio vital, ele só tem agência na matéria. É assim que funciona. Então, lá na questão 71 do Livro dos Espíritos, fala que a inteligência e a matéria são independentes, são coisas diferentes. Porque um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, ela só se manifesta por meio de órgãos materiais. Então, não tem como existir a inteligência e principalmente o princípio vital também, se não existir. Não tem como eles terem agência sem a matéria. Alguém levantou a mão? Eu levantei porque a alma em italiano é anima. Então você falou a alma é o que anima. É literalmente. Tipo, a origem da palavra em italiano ela tem relação com isso também, né? No latim também tem uma frase que a gente fala, não sei se alguém que estudou direito, animus necandi, que significa intenção de matar. Tem isso ainda. Alguém levantou a mão? Sim, pode falar. Oi, pergunta rápida. Até esse presente capítulo que a gente está falando agora, fala-se algo sobre tudo isso que a gente está falando aqui, mas também para animais ou somente para seres humanos? Você leu esse capítulo? Não, eu não li nada. Só queria saber se há algo que fale sobre, por exemplo, a gente está falando de alma ou de princípio vital. Isso serviria somente para nós ou para os animais também? Para os animais também. Fica a dica, gente, leia um capítulo antes da aula, porque é para isso que a gente passa para vocês. Mas sim, o princípio vital, ele se conecta a qualquer ser orgânico. Seres orgânicos são plantas, animais inteligentes e animais
não inteligentes, que eles chamam, que no caso são os inteligentes são os seres humanos, os não inteligentes são os demais animais. Então, sim, o princípio vital e a alma também, ela também está ligada a esses outros seres que não são necessariamente humanos. Faz sentido? Show, obrigado. Beleza. E Mais aí, mais uma mão levantada. mais uma antes de mão. vocês- Eu só esqueci, mas o princípio vital é o sopro de Deus, né? Sim. Hum. E tem uma questão muito importante, obrigada por ter falado sobre isso, porque é uma questão. O que vocês acham que é a diferença entre princípio vital e fluido vital? Porque é diferente. Alguém sabe me explicar? A gente falou um pouco disso na última aula. Uhum. Podem chutar também, não tem problema. O pessoal tá tímido, acho que você já pode puxar, Vou Carol. falar, tá bom. O silêncio ensurdecedor, gente. O princípio A vital. Gui tá com a mãozinha levantada, não? Mas o Gui, ele já falou, eu acho que ele esqueceu de abaixar só. Ah, tá. Opa, Pô, falha Gui, minha, desculpa. eu acho que você levantou sem saber, porque você deveria estar explicando. Ainda mais você, que é médium de passe. Mas sem problema, a gente explica. Lembra que a gente falou da água, que gaseifica, É. enfim. Então, Fala gente, passado. o princípio vital, apesar de não ser o fluido vital ou o fluido cósmico universal, né? Existem algumas diferenças. Não é a mesma coisa, porém eles estão interconectados. O princípio vital, ele existe e ele habita os corpos, ele dá vida aos corpos, se alimentando do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria que compõe tudo que existe no universo. Ela que se aglutina e forma a matéria que a gente consegue ver e tocar, mas ela também está aqui no universo embedando os nossos corpos, a existência, e ela é esse fluido que a gente manipula, que a gente tem, que a gente doa, que a gente manipula. Então, por exemplo, mas o princípio, ele se torna princípio quando ele habita e anima um corpo. Então, um corpo, ele pode, inclusive, se energizar em termos de princípio vital, tendo acesso a fluido universal por si mesmo ou por terceiros. Ou seja, o processo de passe também é um processo de doação de fluido cósmico universal para incrementar o princípio vital. Alguém levantou a mão? Sim, pode ir, João Pedro. Oi, eu não sei se cabe aqui essa pergunta, mas em algumas sessões mediúnicas, eu já vi que tem a questão do ectoplasma. Ele está ligado a essa questão do fluido cósmico vital e sopro divino? O ectoplasma, ele é matéria, né? Ele é matéria, não necessariamente a matéria que a gente conhece aqui de corpo, mas ela é matéria. E ela é nada mais do que um condensamento de fluido cósmico universal também. O fluido cósmico ele seria um pouquinho mais sutil, mas o ectoplasma ele também tá aqui. Ele é o que mais, é o que a gente consegue trazer um pouco mais de maneira tangível, né? Então, quando você tá ali no processo de passe, você é um médium que consegue enxergar ali como é que tá o perispírito da pessoa, né? As camadas. Você, às vezes, visualiza muito mais o ectoplasma, que aí também pode se materializar de outras formas, né? Às vezes de catarro ou coisas do tipo. Às vezes você tem uma dorzinha de barriga ali, porque tem algum tipo de matéria agindo sobre você. Então, tá tudo ligado. Então, faz bastante sentido a sua pergunta, inclusive. Mais alguém? A Lu levantou a mão. Oi, Lu, pode falar. Lu, está entre nós? Seu microfone tá mutado, Lu. Imagino que você tenha esquecido de... Então, isso tem um nome, né, no Reiki, que se chama Reiki-Ki, que na linguagem asiática, significa também o fluido vital. E assim, o que eu aprendi, né, nas terapias holísticas, no estudo da terapia holística, o que acontece? Tanto o fluido vital
quanto o princípio vital, eles podem ser doados, né? Isso. O magnetizador, ele tem a capacidade de pegar um fluido vital universal e passar para o consulente. Exato. Mas também tem aquele magnetizador que, ao invés de manipular essa energia universal cósmica, manipula a própria energia e doa o seu próprio, não é fluido vital, seria o princípio vital. Princípio É que o vital. princípio vital também pode ser doado É. a práticas de cura. A gente pode entender que o princípio vital, ele é composto pelo fluido, como qualquer matéria e como qualquer princípio. Então faz total sentido. O processo, né, o mecanismo de passe, ele é um pouco mais complexo, né? Mas essa é uma maneira bem interessante de entender. Muito bom, obrigada pela contribuição, porque o Reiki, ele tá bem conectado com essas questões de princípio vital, de fluido e tudo mais, né? Beleza. Existe uma discussão super interessante nesse capítulo 4, gente. Sério, acho que foi uma das melhores, assim, aha moments, assim, pra gente, de estudo desse ciclo. Porque ele fala sobre a diferença entre instinto e inteligência. E existe uma questão sobre, ok, o que é instinto, né? O que a gente consegue entender como instinto? Então, ele fala que é esse impulso natural, né? Que guia os seres humanos, que faz com que, por exemplo, os animais saibam o que fazer mesmo sem terem tido, que alguém ter que ter chegado neles, explicado. O processo de aprendizado deles é natural. E a gente fala, né? Parece que a pessoa nasceu com aquele conhecimento, nasceu com aquela sabedoria. E então ele não depende de aprendizado. Aqui eu coloquei até a fotinha do João de Barro, né? Porque a gente sabe, o João de Barro ele faz uma casinha ali complexa, com uma arquitetura interessante, uma engenharia de botar inveja, assim, vários engenheiros por aí. E ninguém ensinou ele a fazer isso, ele simplesmente sabe. E existe, a gente ainda vai, né, falar de novo sobre as leis naturais. Existe as leis divinas, existe uma lei que chama lei natural, que é esse conhecimento intrínseco de a gente entender o que é certo e errado e como as coisas são. Essas coisas que a gente nasceu, que a gente não aprendeu, que a gente não precisou desenvolver inteligência em cima. Então, o instinto, ele é tratado como a inteligência rudimentar. É um tipo de inteligência. Mas a gente não precisa falar que o instinto é uma inteligência primitiva. Por quê? Mesmo com desenvolvimento intelectual avançado, a gente precisa do instinto. Porque ele faz com que a gente sobreviva também. Então, por exemplo, os instintos de sobrevivência, né? O que a gente chama muito de intuição também está muito ligado a esse conhecimento que é nato do ser humano. Então, o instinto, ele é uma forma de inteligência. E aí, já a inteligência já essa capacidade um pouco mais avançada de raciocinar. O instinto, ele não raciocina, ele é. A inteligência, ela raciocina, ela analisa, ela toma decisão por meio da consciência. E aí, ela permite aprendizado e progresso. O instinto por si só não traz progresso, ele precisa estar aliado à inteligência. Então, o exemplo aqui da inteligência é o desenvolvimento de ciência, arte e tecnologia, que é esse processo de aprendizado e evolução para tomada de decisões, para raciocínio e tudo mais. Muito interessante essa discussão, gente. Então, alguém tem alguma pergunta sobre esse capítulo? Porque ele é isso, ele é o que encerra essa parte inicial sobre o universo, criação do mundo, humano, e em breve a gente vai entrar em questões um pouco mais complexas. Então, é bem legal a gente fechar isso aqui com bem amarradinho pra gente dar esse próximo passo. Alguém tem alguma pergunta? Antes de você falar, Lu, só para já trazer uma questão que é importante, assim, é o nosso papel ser chatas aqui e dizer para vocês lerem o Livro dos Espíritos, por quê? Porque a gente, de fato, dá um resumão, mas ler o livro vai trazer para vocês o aprofundamento nas questões, né? Uhum. E a gente, daqui para frente, só para baixo, no sentido de que só vai ficar mais complexo, não vai ficar mais fácil de entender. Até agora a gente falou dos conceitos básicos, né? E eles precisam estar muito bem estabelecidos na cabeça de todo mundo para a gente seguir em frente, né? Então,
tirem as dúvidas, mas por favor também leiam. Leiam. Leiam Leiam. pra O próximo capítulo, a gente só vai conseguir trabalhar ele na próxima aula, porque ele já é muito tão grande que complexo. ele é. Ele é grande e complexo. Então, sem a leitura prévia, a gente não vai pra frente. Agora, Lu, pode Lu, falar. pode falar. É isso que eu ia falar, é assim, que eu já li o livro dos Espíritos, eu li hoje de novo, né, as questões que vocês estão trabalhando. A gente vai voltar a falar ainda sobre o princípio vital, não vai? Sim, vai e Ou não? volta, sempre ele retorna quando a gente fala de mecanismo de mediunidade, né, e tudo mais, da formação dos espíritos, que é o que a gente vai falar na próxima aula, a gente Esse retorna. princípio, eles abordam esse princípio tratando do suicídio, porque é muito interessante. Sim. O princípio vital, né, o que significa o princípio vital atrelado ao suicídio. Exato. Porque como o livro dos Espíritos avança, ele começa nas questões mais básicas e filosóficas, né, sobre o sentido da vida e tudo mais, e aí ele vai avançando para questões mais práticas, realmente. Então, e que a gente consegue traduzir para nossa vida, enquanto seres crentes, né, que querem aí trabalhar na doutrina do bem. Então, sim, nessa questão do suicídio vai ser falado, na parte de aborto também, acho que fala um pouco sobre, e muitos outros momentos são tangenciado esse conceito, porque ele é bem importante. Ah, então perfeito. A gente trata na hora adequada, então. Beleza. Temos mais uma mãozinha levantada aí, pode falar, João. Teve uma coisa que me chamou a atenção, né, nesse capítulo, que ainda sobre a inteligência, que eles tratam sobre a criação dos espíritos simples e ignorantes e como isso está atrelado, pelo que entendi, a evolução aqui, que tem a ver com o que a gente falou no começo, né, que é o progresso moral e intelectual, os dois alinhados. Mas se você puder comentar um pouco, né, fazendo essa conexão entre a inteligência, né, porque principalmente hoje em dia a gente tem a ideia da inteligência artificial, né, por exemplo, e como tem algumas pessoas que pensam que talvez isso venha a ser habitado num futuro por consciências que estão em uma espécie de, digamos assim, evolução superior à humana. Sei que é um pouco fora, assim, Cara, não é fora, porque eu tava lendo, né, ontem à noite, Eu pensei isso. Eu tava também, lendo ontem à noite e estava pensando exatamente nisso. Que eu falei, gente, legal. louco, mas é porque é o que fala, conversa com a gente hoje, né? Hoje eu usei o chat GPT 5 vezes. E é a nossa realidade hoje. Mas a inteligência, sim, eu falei, a inteligência artificial, ela traz esse atributo do raciocínio, né? Da análise, quase a matemática, né? Que é essa junção dos fatores e trazer ali um resultado. Com certeza. Mas, 2 pontos. A inteligência artificial, apesar de possivelmente consciente, ela não traz o elemento da moral. Ela não traz o progresso moral, né? Ou se traz, é atrelado à consciência que criou essa inteligência, né? E isso é uma discussão que a gente tem até fora, né, desse âmbito aqui agora, quando a gente fala de viés de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela sabe o que contaram que ela poderia aprender. Então, pode ser que algum dia desenvolva um mecanismo de desenvolvimento de moralidade de inteligência artificial. Não vou dizer nunca. Agora, ele sempre vai estar atrelado a esse princípio do ser humano, de onde ele parte. E o ser humano existe por criação de Deus. Então tá tudo concatenado. Essa foi a reflexão que eu fiz sobre isso ontem. Não sei se vocês concordam. Acho que vamos deixar a reflexão no ar para a gente fazer a meditação por conta do horário dessa chamada. Se não fosse por ele, a gente nem corria nesse ponto. Gente, a ideia aqui é fazer já puxando, Carol, de você, para explicar a dinâmica aqui. Dessa vez a gente, ao invés de jogar uma pergunta para vocês, a gente vai testar um modelo diferente de dinâmica, que é uma meditação guiada. E não necessariamente para a gente fazer uma projeção astral, é mais para a gente, se vocês puderem visualizar aquilo que está sendo falado e sentir o que está sendo falado, isso vai ajudar a gente